negra a esses espaços. Pessoas brancas são privilegiadas e beneficiadas pelo racismo. Um garoto branco de classe média que estudou em boas escolas, come bem, aprende outros idiomas, tem acesso a lazer e passa em uma universidade pública pode se achar o máximo das galáxias, mas na verdade o que ocorre é que teve oportunidades. Qual mérito ele teve? Nenhum. O que ele teve foram condições para tal. Um garoto negro pobre que estuda nas péssimas escolas públicas, come mal e não tem acesso a lazer terá muito mais dificuldades para passar em uma universidade, porque não teve as mesmas oportunidades. Cota não diz respeito à capacidade, porque isso sabemos que temos, cota diz respeito à oportunidade. É isso que nos falta. Se o Estado brasileiro racista priva a população negra de oportunidades, é seu dever construir mecanismos para mudar isso. O movimento negro sempre reivindicou cotas e a melhoria do ensino de base. Só que, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, demoraria por volta de 50 anos para que a educação de base fosse de qualidade. Quantas gerações mais condenaríamos sem as cotas? Cotas e investimento no ensino de base não são tópicos excludentes, ao contrário, devem acontecer concomitantemente. Cotas não são pensão da Previdência, mas medidas emergenciais temporárias que devem existir até as distâncias diminuírem. Minha avó materna, nascida na década de 1920, teve de começar a trabalhar aos 9 anos como empregada doméstica. O Estado brasileiro não garantiu seu direito à educação. Ela contava que a patroa colocava um banquinho para que ela alcançasse a pia para lavar a louça enquanto os filhos estudavam, viajavam, comiam bem. Joselia Oliveira, atleta de levantamento de peso, possui uma história similar. Ela mesma conta: sou do interior do Rio de Janeiro e aos 6 anos já subia no banquinho para lavar louça e cuidava de crianças menores. Uma família me trouxe para o Rio de Janeiro com a promessa de cuidar de mim, mas eu só trabalhava, não recebia salário e ganhava roupas e brinquedos usados. Muitas meninas do meu bairro tiveram o mesmo destino. Só aos 14 fui entender que aquilo era exploração, mas recuperar tanto tempo perdido não é fácil. Por isso, cotas são necessárias. Joselia nasceu em 1978 e ainda enfrentou a mesma realidade da minha avó, que é a realidade de muitas mulheres negras. Infelizmente, essa ainda é a regra. Para se pensar políticas públicas, devemos nos ater à regra, e não a exceções. Utilizar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa como exemplo quando a maioria da população negra está na pobreza é, além de um argumento falho, ignorância e má-fé. Logo, ser contra uma medida que visa combater essas distâncias criadas pelo racismo é ser a favor da perpetuação do mesmo. E se você se coloca contra isso, então é o quê? Aos que se mostram contrários às cotas, indico que pesquisem sobre o conceito de equidade aristotélica. As ações afirmativas também se baseiam nele, que basicamente implica tratar desigualmente os desiguais para promover a efetiva igualdade. Ou seja, se duas pessoas vivem em situações desiguais, não se pode aplicar o conceito de igualdade abstrata, porque concretamente é a desigualdade que se verifica. Aquela pessoa que está em situação de desigualdade precisa de mecanismos que visem a seu acesso à cidadania. Em relação a pessoas brancas pobres e oriundas de escolas públicas, existem as cotas sociais. Mas isso não exclui a importância das cotas raciais, porque pessoas brancas, ainda que pobres, possuem mais possibilidades de mobilidade social, uma vez que não enfrentam o racismo. Como exercício, sugiro um simples passeio por um shopping observando a cor dos vendedores e vendedoras, e a dos gerentes. Negros são os mais pobres entre os pobres, e só a cota social não nos atinge. Ela também beneficiaria somente pessoas brancas. Cotas raciais são necessárias porque este país possui uma dívida histórica para com a população negra. Dizer-se antirracista e ser contra as cotas é, no mínimo, uma contradição cognitiva e, no máximo, racismo. Ou se lida com isso, ou se repensa e questiona os próprios privilégios. Fazer-se de vítima é reclamar de exclusões que nunca se sofreu. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 15 de julho de 2015. Cansado de ouvir sobre machismo e racismo? Quem é feminista, milita na luta antirracista ou no movimento LGBT com certeza já ouviu de alguém a frase: "Ah, mas vocês só falam disso", seja para expressar cansaço ou destilar ódio. Essas pessoas obviamente ignoram que machismo e racismo são elementos estruturantes desta sociedade, de modo que nenhum espaço estará isento dessas opressões. Basta verificar as desigualdades salariais entre homens e mulheres e, se falarmos de mulheres negras, a distância é maior ainda ou o número de jovens negros assassinados pelo Estado. Para nós, falar desses temas é questão de sobrevivência, é denunciar a dura e desigual realidade. Pedir para pararmos de falar disso é querer manter as coisas como estão, sucumbir ao que podemos chamar de síndrome de Morgan Freeman, ator que disse em entrevista que o dia em que pararmos de falar de racismo ele deixará de existir, como se fosse uma entidade.
Fazendo uma analogia simplista, que um argumento simplista como esse exige, se uma pessoa está com câncer e só deixar de falar nisso, sem procurar tratamento, a doença vai desaparecer. Não querer discutir temas tão importantes é sintomático de uma sociedade imatura demais para o debate sério. Há uma frase que circula nas redes sociais que explica bem: se você está cansado de ouvir falar sobre racismo, imagine quem vive isso todos os dias. Fora isso, há os intelectuais e especialistas dispostos a falar sobre todos os assuntos e que nos acusam de só saber falar disso. Julgo esses casos ainda piores, porque essas pessoas têm acesso a um debate mais crítico, mas preferem se esconder atrás de seus privilégios. Criam categorias como literatura feminina, assuntos para mulheres. A literatura produzida por eles é tida como universal, enquanto a feita por mulheres é literatura feminina. Alguém já ouviu falar em literatura masculina? Essas subcategorias são criadas para hierarquizar arte e conhecimento. Julgam que falam do universal enquanto nós falamos do específico, do nosso mundo, quando é justamente o contrário. Ao falarmos de nós, estamos denunciando o quanto essa categorização que tem como base o homem branco é falsa. Apontar isso é ampliar a universalidade, fazer com que abranja um número maior de possibilidades de existência. Se racismo e machismo são elementos fundadores da sociedade, as hierarquizações de humanidade serão reproduzidas em todos os espaços. Desse modo, a ciência já foi utilizada para legitimar racismo através dos estudos de evolução biológica do século XIX, que introduziam o conceito de racismo biológico, assim como para tentar provar uma suposta inferioridade natural da mulher. Como disse Pierre Bourdieu no artigo O Campo Científico, a ciência neutra é uma ficção. Uma ficção interessada. Quem possui privilégios sociais tem interesse em criar mecanismos para mantê-los, seja pela ciência, pela arte ou pela educação. Lélia Gonzalez, intelectual e feminista negra, aborda essa questão em suas obras. Criticando a ciência moderna como padrão exclusivo para a produção do conhecimento, ela vê a hierarquização de Seibers como produto da classificação racial da população, uma vez que o modelo valorizado e universal é branco. Nada é isento de ideologia. Como acadêmica e militante, ouço de outros acadêmicos que sou ideológica por estudar feminismo, como se eles não estivessem seguindo uma ideologia, inclusive ao decidir quais temas são legítimos ou não e quem deve ser mantido fora daquele espaço. Nosso ponto de partida, como define Patricia Hill Collins, ou nosso só falar disso, nos permite refutar esse modelo e pensar outros mais plurais e democráticos. Não é possível falar de política, sociedade e arte sem falar de racismo e sexismo. Falar de questões que foram historicamente tidas como inferiores, falar de mulher, população negra e LGBT, é romper com a ilusão de universalidade que exclui. Não nos enganemos quando eles dizem que falam de temas universais e nós não. Estão somente falando de si próprios. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 17 de agosto de 2015 como cansado de ouvir sobre machismo e racismo. Imagine quem vive isso. Respeitem Serena Williams. Artigos e estudos de diversos países abordando a forma racista e sexista como a tenista Serena Williams é retratada pela mídia já foram publicados. A insatisfação com essas atitudes é mostrada por várias pessoas. Mas a mídia esportiva não aprende. Serena Williams é uma das maiores campeãs de todos os tempos. Entre todos os tenistas em atividade, é a que tem o maior número de títulos de Grand Slams, a façanha de ganhar os 4 campeonatos mais importantes do ano, possui 21 títulos individuais e mais de 10 em dupla com a irmã, Venus. Além disso, é campeã olímpica e detentora de inúmeros recordes. Mas a mídia racista e sexista não se conforma em ver uma mulher negra com personalidade. John McEnroe, um grande tenista da história, era excêntrico, discutia com os árbitros, possuía um comportamento muitas vezes agressivo. Mas, como homem e branco, era tido como alguém de personalidade forte, irreverente. Serena é tida como bruta e um mau exemplo para os fãs. No Brasil, o tratamento não é diferente. Como uma pessoa que ama tênis, posso dizer que é um martírio assistir às partidas pela televisão. Muitas vezes prefiro seguir o site dos torneios para não me aborrecer com o despreparo dos profissionais. Na ESPN, no Sport TV e no Band Esportes, os comentaristas se referem a Serena Williams como Serenão. É nítida a falta de respeito nisso, como se, para uma mulher ser forte, precisasse ser colocada num padrão masculino. O apelido denota que mulher e força não combinam, reproduzindo assim o mito da fragilidade feminina. Além disso, Serena tem garra, expressa raiva e seu jogo é agressivo. Tudo isso é quase um crime para uma mulher. Por romper com os modelos impostos de feminilidade, ela é alvo de comentários preconceituosos. Costumavam ser feitas até observações desrespeitosas em relação a um suposto namoro dela com seu técnico, o francês Patrick Mouratoglou, dando a entender que ele era um homem corajoso por estar com ela. Quando se referiam ao namoro de Maria Sharapova com o tenista Grigor Dimitrov, diziam que ele era um homem de sorte por ter Sharapova esperando por ele em casa.
Se as duas tenistas se enfrentam, chamam uma de bela e a outra de fera. Além de racista, é uma mídia punheteira, que se sente no direito de elogiar a forma das jogadoras, se esquecendo de que são atletas, mulheres, e não objetos. Elegem moças e fazem comentários completamente desnecessários e machistas. Os olhares condicionados do que é belo e feminino insultam a inteligência de quem vê. Além de Sharapova, Ana Ivanovic é alvo de comentários desnecessários por ser considerada bonita por eles. Com os jogadores homens isso não acontece. São profissionais trabalhando. Um comentarista da ESPN se referiu a toda a família de Serena uma vez como um show de horror. Comentaristas esportivos são contratados para avaliar questões técnicas, e não para fazer fofoca ou julgar a beleza das atletas. Alguns deles foram tenistas sem expressão, que nem de longe obtiveram resultados como os de Serena, mas se acham no direito de tratá-la dessa forma. Seria recalque. Acredito que em parte, mas, mais do que isso, tratasse de uma mídia esportiva racista, machista, antiética e despreparada. É perceptível o incômodo desses profissionais com Serena Williams. Ela transcende a visão de mundo limitada dessas pessoas. Minha filha se interessou por jogar tênis por causa de Serena. Quando tinha 3 anos, ela a viu jogando e disse: "Olha, mãe, ela é negra como eu. Também quero jogar tênis." As irmãs Williams quebraram paradigmas, são grandes campeãs em um esporte elitista. Mas parece que a sociedade racista ainda não se conformou com isso. Chega a ser cômica a tentativa de tentar diminuir seus feitos, porque ela segue ganhando títulos e já está na história. Temos sorte de ser contemporâneos de uma tenista desse nível. Quando Serena se aposentar, fará muita falta ao esporte. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 26 de agosto de 2015 como comentaristas esportivos, respeitem Serena Williams. Homens brancos podem protagonizar a luta feminista e antirracista. Quando falamos da questão do protagonismo, sempre vem alguém dizer: qualquer um pode falar sobre opressões, não preciso ser negro para apoiar a luta. Não precisa mesmo, e é dever dos não negros se conscientizar e lutar contra as opressões. Mas o que muitos não entendem é que são eles que têm falado sobre nós ao longo do tempo. Os trabalhos acadêmicos iniciais sobre essa questão, por exemplo, foram feitos por não negros justamente porque o racismo impede o acesso da população negra aos espaços acadêmicos. Muitos desses trabalhos são bons, muitos não, mas a questão não é essa. Se pessoas brancas continuarem falando sobre pessoas negras, não vamos mudar a estrutura de opressão que já confere esses privilégios aos brancos. Nós, negras e negros, seguiremos apartados dos espaços de poder. E nossa luta existe justamente por causa dessa separação. De modo que não podemos seguir apartados do movimento formado para combater justamente isso. Não perceber essa importância me faz questionar até que ponto se é aliado. Como negra, não quero mais ser objeto de estudo, e sim o sujeito da pesquisa. Se já estou fora de diversos espaços, um aliado veria a importância da minha fala sobre problemas que me afligem em vez de querer falar por mim. É necessário usar seu espaço de privilégio para dar espaço a grupos que não o têm, até porque esse privilégio foi construído em cima das costas de quem foi e é historicamente discriminado. Em 2015 a filósofa Judith Butler esteve no Brasil pela primeira vez e tive a oportunidade de conhecê-la. Estudo sua obra na minha pesquisa de mestrado. Meu orientador foi convidado para um encontro com ela e pediu que eu fosse junto. Ele acabou não comparecendo porque precisava dar aula, mas insistiu para que eu fosse sozinha. Isso é empatia, perceber seu papel como aliado. Eu não conseguiria estar naquele espaço se não fosse por sua atitude consciente. Como feminista que estuda Judith Butler, era importante eu estar ali. Isso é ser sujeito político. Caso contrário, só validaria nossa exclusão de certos espaços. A mesma lógica vale para o feminismo. Mulheres brancas ganham até 30% menos do que os homens brancos na mesma função, negras, até 70%. Somos todas minoria nos espaços de poder. Como um homem branco privilegiado não percebe que, se protagonizar essa luta, as mulheres seguirão apartadas. Se um homem quer se posicionar a favor do feminismo, não precisa ganhar dinheiro escrevendo sobre isso. Pode conversar com seus conhecidos, repreender um amigo que chama uma mulher de gostosa e explicar que isso é assédio. Se for professor, deve apoiar alunas, e não as assediar. Pode abrir o assunto para debate em sala de aula, pode se posicionar a favor desses temas dentro do departamento. Se for pai, pode cumprir com sua obrigação sem achar que merece estrelinhas, limpando a própria sujeira, lavando as próprias cuecas. Jornalistas podem abordar o tema com respeito e entrevistar mais mulheres, sobretudo as negras, que seguem sem muito espaço. Parlamentares podem colocar a questão na agenda política. Em relação à questão racial é a mesma coisa. Comece a se perguntar: quantas vezes fiz um discurso lindo contra o racismo, mas silenciei uma mulher negra que tinha mais legitimidade para falar de um tema que a atinge?
Quantas vezes denunciei o preconceito, mas romantizei a relação com minha empregada negra. O que me parece é que muitos só querem o título se estiverem sob holofotes. O discurso de Viola Davis ao ser a primeira mulher negra a ganhar o Emmy de melhor atriz em série dramática em 67 anos nos mostra como o protagonismo é importante. Vi gente dizer, mas por que ela teve que fazer um discurso político? Ora, porque a arte não está dissociada dos valores da sociedade, porque não existe arte pela arte. Porque a indústria é racista, basta ver. Nós, como negras, nos emocionamos porque sabemos o que é ser preterida mesmo sendo boa, sabemos o que é não se ver. Então, a vitória de Viola é nossa. Uma pessoa branca não sente esse pertencimento e essa conquista como coletivos, pois em sua maioria os brancos já ocupam esse espaço. Algumas pessoas ficaram felizes porque gostavam dela, mas para nós a vitória tem um significado de resistência, é como se todas pudéssemos ser Viola. Não perceber a importância da representatividade num país como o nosso, que teve quase 4 séculos de escravidão e mantém a população negra na subalternidade, me dá a impressão de que muitas pessoas precisam urgentemente rever seus conceitos. Ou seu racismo mesmo. É preciso que as pessoas parem com a síndrome de privilegiado, que julga que pode falar sobre qualquer coisa. Poder até pode. Mas, em determinadas instâncias, a pergunta a fazer é: devo? Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 28 de setembro de 2015. Quem se responsabiliza pelo abandono da mãe? A notícia de que uma mulher abandonou um recém-nascido no bairro de Higienópolis, em São Paulo, ganhou repercussão. Câmeras de segurança próximas ao local do abandono a flagraram deixando a criança dentro de uma sacola. No dia 7 de outubro de 2015, ela foi identificada e presa por policiais civis. As imagens da mulher sendo levada pela polícia são de cortar o coração. Logo choveram comentários nas redes sociais xingando-a de desnaturada, criminosa, quase assassina. Policiais posaram para fotos com o bebê, que foi encaminhado para um abrigo. Não quero de forma alguma dizer que concordo com o abandono de crianças. Mas vamos pensar nisso sob outra perspectiva. A mulher de 37 anos, que é empregada doméstica e fora isso não foi identificada, disse em depoimento à polícia ter parido a criança sozinha no quarto de empregada do apartamento onde trabalha, sem contar aos patrões por medo de ser demitida, porque já é mãe de uma menina de 3 anos. As pessoas que julgam e apedrejam essa mulher nem sequer se questionam sobre a violência a qual foi submetida. Imagino o que ela sentiu durante a gestação, com medo de ser descoberta. Imagino a angústia e a solidão ao dar à luz sozinha. Questiono a ausência do pai nessa situação. Ele também não deve ser responsabilizado pelo abandono. Porque os jornalistas não se preocuparam com ele. E como os patrões não perceberam a gravidez da funcionária. Num país machista que impõe a maternidade como destino às mulheres, é necessário pensar para além do senso comum. O aborto é criminalizado, o Estado não permite que mulheres tenham autonomia sobre seus corpos. Porém, segundo diversas pesquisas, é sabido que muitas mulheres abortam. A criminalização determina quais delas vão morrer. Quais delas terão que passar pelo desespero de abandonar seus filhos por medo de perder o emprego. Mulheres de classe privilegiada pagam por procedimentos seguros, enquanto as pobres, em sua maioria negras, ou ficam com danos graves à saúde e morrem ou são vítimas do desespero. É necessário debater a omissão e a ilegalidade do Estado. Se essa mulher escondeu a gravidez por medo de ser demitida é porque, provavelmente, os patrões já deviam ter dito isso a ela. Se não fosse um problema para permanecer no trabalho, ela não precisaria tomar uma atitude tão desesperada. Nem preciso comentar o fato de trabalhar nessas condições, de viver num quarto pós-senzala. Mas o fato de não se mencionar a responsabilidade do pai demonstra o quanto essa sociedade é machista, impondo a obrigação à mulher como se engravidássemos por vírus. É uma demonstração do quanto as construções sociais privilegiam os homens e criam valores que colocam a mulher num lugar de quase impossível transcendência, para usar um termo de Simone de Beauvoir. Desde muito cedo somos ensinadas que devemos ser mães. Divulgam uma ideia romântica de maternidade e a enfiam goela abaixo, naturalizando esse lugar. Mais além, cria-se a culpa. Não é incomum ouvir que mãe é essa que permite isso, ou mãe que é mãe aguenta tudo. Mas mãe é um ser humano, e não alguém com superpoderes. Por trás de uma mãe que aguenta tudo há uma mulher que desistiu de muita coisa e um pai ausente desculpado pelo patriarcado. Quem se responsabiliza pelo desespero dessa mulher? Sim, ela abandonou a filha, mas já havia sido abandonada muito antes pelo pai da criança, pelo Estado e por uma sociedade cruel e hipócrita. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 9 de outubro de 2015. Para as meninas quilombolas #não chega. Em abril de 2015, foi noticiada a denúncia de trabalho infantil e exploração sexual contra crianças e jovens negras da comunidade quilombola Calunga, em Cavalcante, GO, cidade localizada na Chapada dos Veadeiros, a 310 quilômetros de Brasília.
Os relatos dos abusos, investigados pela Polícia Civil, foram transmitidos à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, hoje Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, pelo presidente da Associação do Quilombo Calunga de Cavalcante, Vilmar Souza Costa. O assunto veio à tona numa reportagem da TV Record que denunciava o possível envolvimento de vereadores e ex-vereadores do município em casos de assédio sexual contra crianças e adolescentes negras. Segundo informações da Record, o inquérito dessas denúncias surgiu no final de 2014, a partir de apontamento do Ministério Público de Goiás, e mostra que Cavalcante registra, em média, 5 inquéritos similares por ano. Após o caso de Valentina, a participante de 12 anos do programa MasterChef Júnior que foi vítima de comentários pedófilos nas redes sociais, me lembrei das meninas calungas. Houve uma grande repercussão na época da denúncia, mas nada parecido com o que ocorreu com Valentina. Não estou afirmando de modo algum que a violência contra a menina não deveria ser denunciada e apurada, estou tão somente externando um incômodo por não ter visto maior comoção ou grandes sites feministas criando campanhas de apoio às meninas calungas. A realidade dessas meninas é bem diferente daquela de Valentina. Trata-se de crianças pobres que desde muito cedo vão trabalhar e ser exploradas em casas de famílias, em troca de alimento. Nesses locais, são abusadas sexualmente pelos patrões. Na comunidade onde vivem não há escolas. Longe dos pais, elas vivenciam maior vulnerabilidade. Por sofrerem machismo e racismo, meninas negras estão muito mais vulneráveis a esse tipo de abuso. Segundo dados da Unicef em sua pesquisa de violência sexual, o perfil das mulheres e meninas exploradas sexualmente aponta para a exclusão social desse grupo. A maioria é de afrodescendentes, vem de classes populares, tem baixa escolaridade e habita espaços urbanos periféricos ou municípios de baixo desenvolvimento socioeconômico. Muitas dessas adolescentes já sofreram inclusive algum tipo de violência, intra ou extrafamiliar. Ainda segundo essa pesquisa, no Centro-Oeste, o estado de Goiás é o que apresenta a situação mais grave exatamente onde as meninas calungas vivem. Toda a campanha criada no sentido de denunciar esse tipo de violência é válida e necessária, mas é urgente pensarmos a partir de um olhar interseccional para que seja possível contemplar meninas com maior vulnerabilidade, sobretudo negras. Pesquisei sobre a situação dessas meninas e não encontrei nenhuma informação sobre o andamento do caso. No mundo delas, onde campanhas com hashtag não as alcançam, quem vai impedir que caiam no esquecimento? Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 27 de outubro de 2015. Simone de Beauvoir e a imbecilidade sem limites dos outros. Uma questão na prova do Enem de 2015 foi responsável por um verdadeiro show de horror. Ela trazia uma frase da filósofa francesa Simone de Beauvoir, e o tema da redação, relacionado à persistência da violência contra a mulher, causou falsa indignação e respostas tenebrosas por parte de alguns membros da inteligência, com muita ironia, por favor, brasileira. Em sua página de Facebook, o deputado Marco Feliciano desaprovou a questão. Disse se tratar de tentativa de doutrinamento e completou. A primeira pergunta apresentada na prova do Enem deste sábado versa sobre um assunto em que em todas as esferas legislativas de nosso país foi vencida e jogada no lixo, a teoria de gênero, algo que sutilmente tentaram nos incutir de forma sorrateira e rechaçada pelos parlamentares eleitos democraticamente pela maioria da população e que todas as pesquisas apontam como maioria de fé cristã e conservadora. Essa frase da filósofa Simone de Beauvoir é apenas opinião pessoal da autora, e me parece que a inserção desse texto, uma escolha adrede, ardilosa e discrepante do que se tem decidido sobre o que se deve ensinar aos nossos jovens. O promotor de justiça de Sorocaba Jorge Alberto de Oliveira Meram também escreveu um comentário ofensivo e desprovido de reflexão crítica que rendeu uma nota de repúdio da OAB sobre Beauvoir em sua página de Facebook, Exame Nacional Socialista da Doutrinação Submarxista. Aprendam, jovens, mulher não nasce mulher, nasce uma baranga francesa que não toma banho, não usa sutiã e não se depila. Só depois é pervertida pelo capitalismo opressor e se torna mulher que toma banho, usa sutiã e se depila. As duas declarações faziam referência à célebre frase de Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Para quem estuda Simone de Beauvoir, como eu, foi uma alegria ver uma questão sobre sua obra numa prova de alcance nacional. Beauvoir foi uma intelectual importante que, ao lançar O Segundo Sexo, em 1949, colocou a mulher no centro do debate e rompeu com uma tradição filosófica que a mantinha invisível ou vista a partir do olhar do outro. Na época, Beauvoir não se entendia como feminista ainda, e pensava a categoria de gênero por uma perspectiva existencialista. Como afirma Margaret Simons, uma das maiores especialistas na autora, posteriormente a obra adquiriu um caráter fundamentalmente político. Estudar Simone de Beauvoir é de suma importância por conta de suas grandes contribuições filosóficas. Colocar a famosa frase de Beauvoir como opinião dela mostra o total desconhecimento de Feliciano de como funciona um sistema filosófico. Maldita doxa, diriam os gregos.
Fora isso, houve uma tentativa de querer destruí-la como ser humano em vez de questionar científica e politicamente sua obra dentro das condições históricas a qual estava submetida. Tanto Feliciano como Meram podem discordar do pensamento dela, mas que tenham competência crítico-argumentativa para fazê-lo, em vez de destilar machismo e burrice. Beauvoir realizou um estudo sério. Se for para criticá-lo, ao menos que o façam de forma séria e embasada. Não se pode impedir nem rebaixar a reflexão crítica, claro. O que Beauvoir quis dizer com a frase ninguém nasce mulher, tornar-se mulher não é de difícil entendimento. A filósofa francesa distingue entre a construção do gênero e o sexo dado, mostrando que não seria possível atribuir às mulheres certos valores e comportamentos sociais como biologicamente determinados. Simples, não é? E faz todo o sentido, porque o ser mulher se impõe a uma imposição social de como as mulheres devem se comportar. Diante das várias imbecilidades proferidas, Danilo Gentili não quis ficar de fora. Em seu programa de noite, um de seus convidados fez piadas violentas escancarando o que há de pior no humor brasileiro. Já escrevi sobre como o humor não está descolado dos valores da cultura, e o convidado de Gentili, Léo Lins, só comprovou isso ao dizer: eu já li que a cada 12 segundos uma mulher sofre violência no Brasil, mas estou escrevendo a redação há 30 e não vi nenhuma apanhando. E depois, também é preciso ver quem fez a pesquisa, como saber se o sangue é de violência ou ciclo menstrual. Afinal, o sangue que sai de um corpo é o mesmo, não importa o buraco. E coisas do tipo. Após esse show de desrespeito absurdo, uma fã de Gentili criticou o fato de humoristas debocharem de um tema tão sério, dizendo que tinha deixado de ser sua fã. Ao que ele respondeu: mas você jura por tudo que deixou mesmo de ser minha fã. Eu posso até depositar uma grana para você me enviar um contrato de que não é mais minha fã. É importante para mim saber que não tenho fã arrombada. O cúmulo da falta de respeito e de civilidade. Debater temas como violência contra a mulher é importante para a sociedade. Há inúmeras pesquisas sérias que comprovam o alto índice de mortes de mulheres por seus companheiros. Logo, debochar disso, revelar falhas de caráter e o que há de mais sujo e baixo é uma forma de concordar com essa violência, de manter as coisas como estão. Apesar do horror das manifestações de Feliciano, Meram e Gentili, vejo algo de positivo nisso tudo. É urgente que esses temas sejam debatidos e ensinados, e se estão incomodando é porque talvez estejamos no caminho da mudança. É como diz a conhecida máxima: quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. As três figuras aqui citadas querem permanecer erguendo as barreiras da ignorância, do desrespeito e do machismo. Façamos moinhos de vento. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 3 de novembro de 2015 como Simone de Beauvoir e a imbecilidade sem limites de Feliciano e Gentili. E se sua mãe tivesse te abortado? Em novembro, escrevi com outras feministas um manifesto para uma revista de moda de grande circulação. Logo na capa, nossos nomes anunciavam o que defendíamos para as mulheres. Houve uma grande repercussão, e comentários negativos surgiram. Nada de novo. Como feminista, já estou habituada a isso e nem me incomodo. Infelizmente, criou-se um mito negativo em torno do feminismo, e muitas pessoas o assimilam sem ter o conhecimento real do que se trata. Porém, uma pessoa revoltada com o fato de que a revista que assinava decidiu abordar um tema de assassinas, segundo ela, me mandou uma mensagem. Nela, questionava meus posicionamentos políticos e criticava nossa pauta pela descriminalização do aborto. Então veio a pergunta que costumam fazer as feministas: e se sua mãe tivesse te abortado? Essa pergunta é tão sem noção que só me ocorreu pensar: ora, eu não existiria e não seria obrigada a ler uma mensagem como essa. Não respondi a ela, nunca respondo a esse tipo de mensagem a crítica, mas neste texto dou a resposta: minha mãe tentou me abortar. Sou a caçula de 3 irmãos e uma irmã. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe e eu tivemos uma conversa. Lembro como se fosse hoje: eu estava varrendo a casa e, quando cheguei ao quarto dela, minha mãe estava sentada na cama com um olhar preocupado. Segui varrendo com má vontade, porque não gostava daquilo, até que ela me pediu para sentar. Começou dizendo que me amava muito e que eu era seu bebê. Falou da alegria de ser minha mãe, então disse: espero que você não me odeie depois do que vou te contar. Quando soube que estava grávida de você, entrei em desespero. Seus irmãos ainda eram bebês, eu tinha acabado de ter sua irmã, e não sabia o que fazer. Então, procurei um homem que vendia chás. Expliquei a ele a situação e comprei um. Tomei e aguardei. Depois de um tempo comecei a ficar preocupada porque não fazia efeito nenhum. Voltei à casa do homem e ele disse que também precisava de uma simpatia. Fiz, e nada. Você quis nascer e não teve jeito, então hoje é meu bebê. Fiquei sem reação na hora. Ela falou do medo que sentiu de eu nascer com algum problema em decorrência do chá, da culpa que veio depois. Olhei em seus olhos e disse: mãe, fica tranquila. Eu te amo e você me ama. Ela me abraçou e chorou muito.
Minha mãe nasceu em 1950 numa família rígida. Começou a trabalhar ainda criança no interior de São Paulo e saiu de casa aos 18 para morar e trabalhar em uma casa de família na capital paulista. Ela soube desde cedo o que era violência institucional. Passou por situações de assédio de patrões e outras violências até conhecer meu pai e os dois se casarem. Na época em que me contou, eu não soube muito bem o que dizer a ela, mas minha mãe se libertou depois daquela conversa e passamos a ser mais próximas. Ela morreu quando eu tinha 21, mas hoje, também sendo mãe, se pudesse diria mais coisas. Diria que entendo o medo dela de ter mais uma filha com diferença de um ano para a última, que, apesar de amar meu pai e de ele ter sido ótimo para mim, entendo o quanto ele foi machista com ela, que entendo que vivemos em um país onde o Estado controla o corpo das mulheres, de modo que elas precisam passar por situações de descaso e desespero. Eu diria que sei que mulheres negras são as maiores vítimas de mortalidade materna e que o racismo institucional na área de saúde ainda mata mulheres como ela diariamente. E abraçaria minha mãe de novo para tentar extirpar todo o medo e toda a angústia que ela sentiu durante minha gestação, além da culpa que carregou sozinha por 16 anos. Talvez este texto também pudesse se chamar Carta Póstuma à minha mãe. Acima de tudo, eu ia olhá-la com ternura nos olhos e dizer: mãe, não há o que perdoar. O Estado sabe muito bem o que faz. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 21 de dezembro de 2015. Nem mulatas do Góes nem dentro de Grazi Massafera. Em 2016, colunistas de grandes veículos de comunicação ainda se julgam no direito de tratar mulheres negras como coisas. Anselmo Góes, do jornal O Globo, é conhecido como apreciador de mulatas, e em sua coluna As Mulatas do Góes segue objetificando seres humanos. Em uma delas, deu espaço para um homem escolher novas mulheres para seu show de horrores machista. Ele chegou a usar expressões como nova safra de mulatas, mulatas sub-20 e espécie. E eu achando que mulheres negras pertenciam à espécie humana. Carnaval após carnaval, vemos muitos se utilizando dessas práticas racistas como se mulheres negras só servissem para isso. Percebem a violência? Podemos apreciar vinhos e queijos, mas não um grupo de seres humanos. Seres humanos não podem ser tratados por safra. No início do mês, eu e a ativista Stephanie Ribeiro escrevemos para um grande jornal um manifesto pelo fim de estereótipos como o da Globeleza. Nesse artigo, criticamos o termo mulata e seu uso ofensivo. Para começar o debate em torno dessa personagem, precisamos identificar o problema contido no termo. Além de ser uma palavra naturalizada pela sociedade brasileira, ela é presença cativa no vocabulário dos apresentadores, jornalistas e repórteres da emissora global. A palavra, de origem espanhola, vem de mula ou mulo, aquilo que é híbrido, originário do cruzamento entre espécies. Mulas são animais nascidos da reprodução de jumêntos com éguas ou de cavalos com jumentas. Em outra acepção, são resultado da cópula do animal considerado nobre, Equus cabalos, com o animal dito de segunda classe, Equus africanus asinus. Sendo assim, trata-se de uma palavra pejorativa para indicar mestiçagem, impureza, mistura imprópria, que não deveria existir. Empregado desde o período colonial, o termo era usado para designar negros de pele mais clara, frutos do estupro de escravas pelos senhores de engenho. Tal nomenclatura tem cunho machista e racista, e foi transferida à personagem Globeleza. A adjetivação mulata é uma memória triste dos mais de 3 séculos de escravidão negra no Brasil. Ou seja, esse termo nem sequer deveria ser usado. Raramente vemos mulheres negras sendo convidadas para escrever artigos, apresentando programas, protagonizando novelas, e nessa época do ano querem nos confinar no lugar da mulata. É inadmissível que em pleno século XX alguém se sinta no direito de nos retratar de modo tão subhumano. As pessoas que fazem a apologia da miscigenação por acaso também abrem espaço para discussão sobre racismo na sociedade. A crítica de forma alguma se dirige às mulheres que foram mulatas do Góes. Como penalizá-las, numa sociedade que não dá oportunidades para mulheres negras? Temos que pautar a necessidade da criação de outras possibilidades. E se uma moça negra quiser ser a colunista do jornal? Há espaço para ela. É sempre bom frisar que não tenho problema algum com a sensualidade ou com a posição de passista, muito pelo contrário. O problema é sempre nos confinar nesses lugares, tratar essas moças como se fossem pedaços de carnes prontos a ser devorados. Para coroar a falta de noção, a ex-BBB Grazi Massafera foi eleita uma das mulatas do tal colunista. Tem uma mulata dentro de mim, não tem como não ter. Eu acho que dentro de quase toda brasileira tem. Em algumas, ela é um pouco mais inibida. A minha é mais assanhada, disse ela. É o cúmulo da falta de respeito. Primeiro pelo termo, que já explicamos, segundo por colocar mulheres negras como se fossem a mesma coisa, uma categoria homogênea, logo, objetos. Qual mulher negra vive dentro dela? Thaís Araújo ou Viola Davis? Mulheres negras são seres diversos, distintos, com personalidades diferentes, e não coisas.
Segundo, para uma loira que está sempre fazendo novelas e séries, dizer que é negra por dentro é fácil, não é mesmo? Se fosse por fora, no entanto, ou seria mulata do Góis uma vez por ano ou faria papéis estereotipados. Chega a ser ridícula essa mania que as pessoas brancas têm de querer mostrar que não são racistas. Em vez de realmente se posicionarem contra esse sistema, jogam palavras ao vento que nada mudam. Nenhuma loira deixou de estrelar campanhas publicitárias e de ganhar papéis de destaque porque tem uma mulata por dentro. Fora isso, dizer que existe uma mulata dentro de si, no contexto em que vivemos, significa dizer que todas as mulheres negras sabem sambar e fazem as mesmas coisas. Somos predestinadas a um caminho. Sou absolutamente contra a objetificação de mulheres, e sei que isso acontece com mulheres brancas, mas não tanto como com as negras. O que significaria eu dizer que existe uma loira dentro de mim? Nada. Ninguém presume que uma mulher loira é uma coisa só. Poderiam pensar que falo de uma atriz, modelo ou engenheira nuclear. Não há o mesmo estigma. O fato de loiras também serem objetificadas não exclui o fato de sempre protagonizarem novelas, estamparem capas de revistas e grandes campanhas publicitárias ou apresentarem programas. Para elas, há várias possibilidades, até de ser mulata do Góis por um dia e estrelar uma novela por um ano. Logo, não se pode reduzir um grupo todo de pessoas, como as mulheres negras, a mesma coisa, a uma safra de tometes. Falta interesse ao branco brasileiro de classe média de se aprofundar em assuntos obrigatórios para que alcancemos um marco civilizatório. Essas pessoas têm acesso a informações e deveriam ler os vários estudos acadêmicos, pesquisas e artigos sobre a questão para evitar passar vergonha. Preferem nos tratar como coisas, inferiores, objetos. Dizer que uma mulata vive dentro de uma branca é negar nossa humanidade. Mulher negra não faz parte de safra nem é uma espécie para deleite de homem machista e racista. Somos pessoas e exigimos respeito. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 10 de fevereiro de 2016. Vidas negras importam ou a comoção é seletiva? Nesta semana faz 3 meses que ocorreu a chacina de Costa Barros, na qual 5 jovens foram brutalmente assassinados pela Polícia Militar Carioca. No total, 111 tiros foram disparados contra o carro onde Wilton, Wesley, Clayton, Carlos Eduardo e Roberto estavam. Os 4 PMS acusados do assassinato estão presos, mas as famílias dos jovens seguem desamparadas pelo governo do Rio de Janeiro, que nem sequer arcou com as despesas do enterro. Segundo dados da Anistia Internacional, dos 30 mil jovens vítimas de homicídios por ano, 77% são negros. O movimento negro vem denunciando há tempos o que chama de extermínio da juventude negra. Em janeiro de 2015, cerca de 2.000 pessoas foram mortas em 5 dias de ataques na cidade de Baga, Nigéria, cometidos pelo grupo terrorista Boko Haram, que desde 2014 estima-se que tenha sequestrado por volta de 2.000 mulheres. O que essas ações terroristas têm em comum? No Brasil, são perpetradas pelo Estado, na Nigéria, por um grupo fundamentalista. Além disso, estamos falando de pessoas negras. Qual foi a reação nacional ao assassinato dos jovens em Costa Barros, de Cláudia Ferreira, de Amarildo? Qual foi a cobertura dada pela mídia para o caso das meninas nigerianas? Por outro lado, o ataque sofrido por jornalistas do Charlie Hebdo, em Paris, também em janeiro de 2015, causou comoção no mundo. Campanhas foram criadas nas redes sociais com o slogan Jason e Charlie, e a mídia brasileira dedicou boa parte de sua programação a esse fato. Em novembro de 2015, outro ataque terrorista em Paris, que deixou dezenas de mortos, também causou emoção. Mais campanhas foram criadas, e o Facebook até disponibilizou um filtro com as cores da bandeira da França para que as pessoas colocassem em sua foto de perfil, mostrando solidariedade. Com isso, de forma alguma quero dizer que as mortes ocorridas em Paris não deveriam ser lamentadas e impor com o que as pessoas devem se emocionar ou não, muito menos criticar quem se comoveu. Não podemos rebaixar a discussão a esse nível. Minha questão aqui é outra, porque o corpo negro estendido no chão não comove? Porque não se criou campanha chamada Jason e Baga? As mortes de negros já estão tão naturalizadas que as pessoas agem como se fossem normal, o que acaba sendo mesmo num estado racista. Será que a mente do brasileiro está tão colonizada e sua emoção condicionada a ponto de chorar a morte de franceses e não a morte cotidiana e sistemática do seu próprio povo? Ou de não se importar com o que acontece em países africanos? A verdade é que as vidas negras não importam dentro da lógica racista. Judith Butler define bem isso em entrevista a George Yancey, falando do movimento Black Lives Matter, que combate a violência policial contra os negros nos Estados Unidos. Quando algumas pessoas refazem a mensagem vidas negras importam para toda a vida importa, elas não entendem o problema, ainda que sua mensagem não seja falsa. É verdade que todas as vidas importam, mas é igualmente verdade que nem todas as vidas são construídas para importar.
E é justamente por isso que é mais importante nomear as vidas que não importam e que estão lutando para importar do modo que merecem. E é por isso que nós, do feminismo negro, movimento negro e aliados, seguiremos dizendo: a vida negra importa. E é necessário que, além de chorar essas mortes, essa sociedade se responsabilize por elas. Não esqueceremos. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 3 de março de 2016. Xuxa e a fetichização da pobreza. No dia 5 de março, a apresentadora Xuxa postou em sua página do Facebook uma foto, no mínimo, de mau gosto. Nela, a rainha dos baixinhos está dentro de seu carro importado, enquanto, do lado de fora, 3 meninos negros seguram bolinhas sugerindo que trabalham no semáforo, com a seguinte legenda: Daivison, João e Pedro, meus novos amiguinhos ralando para conseguir um din-din. De imediato, a foto viralizou, foram mais de 5.000 compartilhamentos em 2 dias, e várias críticas surgiram. São tantos os erros que fica difícil nomear. Primeiro, trabalho infantil é crime e não deve ser naturalizado. Ao dizer que os meninos estavam ralando para conseguir um din-din, Xuxa não percebe a violência no fato de crianças serem submetidas àquele tipo de atividade. Elas lá estão porque a sociedade é desigual e racista não à toa, os 3 meninos são negros. É sabido que o Ministério Público incentiva que se denuncie trabalho infantil, e ela o utilizou como forma de se promover nas redes sociais. Não há nada de lindo naquela imagem, é o retrato de uma sociedade racista que nega oportunidades à população negra enquanto privilegia a branca. Mostra a típica mentalidade do branco médio no Brasil, que finge se importar com os problemas sociais de dentro de sua SUV. Em dezembro, em uma situação semelhante, um homem fotografou um menino negro que trabalhava no sinal sorrindo para a filha dele, um bebê, dentro do carro com ar-condicionado. A legenda dizia: a sociedade os separa, mas o sorriso os une. É muita fetichização da pobreza. Quem é essa sociedade que os separa? Por acaso, trata-se de uma entidade? Porque a criança branca está no conforto do carro e a negra trabalhando. Porque uma tem todas as oportunidades e a outra não. Essas são questões que importam, ao contrário da propaganda de si mesmo como cidadão de bem, sem se responsabilizar pela sociedade ser como é. A branquitude precisa parar de nos tratar como fetiche e assumir a responsabilidade de mudar a realidade. Todos deveriam ter vergonha de expor esses meninos. Eles são menores de idade, por acaso houve autorização dos pais ou responsáveis para expô-los? Eles têm direitos, não são parte de um zoológico humano para gente privilegiada. Ou alguém gostaria que se divulgasse uma foto de seu filho, tirada sem autorização? Tirar fotos com esses meninos não contribui em nada para mudar a situação deles, que seguirão à margem enquanto outros usam sua miséria para se promover. Passou da hora de as pessoas brancas realmente se posicionarem contra o racismo no Brasil. Elas não podem mais se comportar como senhas e senhores contemporâneos, que ainda nos querem no lugar determinado para nós. Não bastasse as 4 gerações de pucuitas loiras que causaram danos profundos à autoestima de meninas negras, Xuxa agora quer se passar por humanitária exibindo a exploração infantil. Lugar de criança é na escola, brincando e tendo direito à dignidade. Chamar esses meninos de amiguinhos, expô-los e seguir com sua vida confortável não significa demonstrar preocupação alguma com a situação deles. Essa é a harmonia das raças que esse país quer, negros do lado de fora do ar-condicionado. A verdadeira consciência social é aquela que quer para os outros a mesma dignidade que tem seu filho. Passou da hora de a branquitude ter limites. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 7 de março de 2016. O racismo é uma problemática branca, diz Grada Quilomba. A convite do Instituto Goethe, Grada Quilomba fez intervenções em São Paulo dentro do evento Massa Revoltante. A escritora, performer e professora da Universidade Humboldt de Berlim também fez a palestra Performance Descolonizando o Conhecimento. Com origens nas ilhas de São Tomé e Príncipe e em Angola, a artista interdisciplinar portuguesa trabalha com os temas de gênero, raça, trauma e memória. Autora de Plantation Memories, Episodes of Everyday Racism, ela acaba de lançar sua mais nova obra, chamada Perform Knowledge. Encontrá-la para uma entrevista foi particularmente especial porque Grada está nas referências bibliográficas da minha pesquisa de mestrado. Foi emocionante poder conhecê-la além de sua obra. Ela parece ocupar um lugar de sublimação, sua fala é otimista e acolhedora, e seu trabalho, como ela mesma diz, dialoga com as vozes do futuro. Como é possível descolonizar nosso pensamento numa sociedade que ainda não nos vê como sujeito? Parte do processo de descolonização é se fazer essas questões. É perguntar, às vezes não ter a resposta, e fazer novas perguntas. Quando eu trabalho, sou a favor de criar novas questões, e não necessariamente de encontrar as respostas. Às vezes esperamos fazer perguntas tão divinas que ninguém pode responder, perguntas tão absolutas que ficam à espera de uma receita, de uma resposta absoluta. E isso é uma contradição do processo.
Acho que o próprio processo de descolonização é fazer novas questões que ajudam a desmantelar o colonialismo. Também faz parte desse processo aprender a fazer perguntas menores, que fragmentam. Acho isso muito importante. A população branca perguntou durante muito tempo se era racista. É de novo uma pergunta muito absoluta que tem uma resposta muito absoluta. Qual é o papel do sujeito negro nisso? Somos pessoas diferentes, sujeitos diferentes. Há dias em que me sinto forte, há dias em que me sinto fraca, há dias em que não quero ver ninguém, há dias em que rio muito. Todo dia é diferente. Há dias em que faço piada, há dias em que choro. Isso faz parte desse processo de humanização, porque o racismo não nos deixa ser humano. O racismo nos coloca fora da condição humana, e isso é muito violento. Muitas vezes achamos que o alcance dessa humanidade se dá através da idealização. Se o racismo diz que eu não sei, vou dizer que sei ainda mais. E para mim é muito importante desmistificar isso. Quero ser eu, não quero ser idealizada nem inferiorizada. Assim como todas as pessoas, quero dizer que há dias em que sei e dias em que não sei. Às vezes choro e às vezes rio, às vezes quero e às vezes não quero. Quero ter essa liberdade humana de ser eu. Aqui no Brasil, durante muito tempo, se negou a existência do racismo, criou-se o mito da democracia racial, e por conta dessas construções muitas pessoas negras não se veem como negras. Como lidar com o racismo nessa situação? Nasci em Lisboa e só depois de um tempo fui morar em Berlim. Em Lisboa também há toda essa hierarquização de termos como mulato e mestiço. E as pessoas usam o termo sem saber o que quer dizer. São termos ligados a animais híbridos, colocam referências do corpo negro como animal. São depreciativos. É necessário fazer a historicidade desses termos, porque muitas vezes as pessoas acham que são palavras positivas, então é preciso decodificar. No Brasil temos um movimento muito assimilado, somos muito simpáticos, e o movimento negro que eu vivenciei na Alemanha foi muito bom para mim, porque as coisas são claras. Tivemos uma influência muito grande da maravilhosa escritora e feminista Audre Lorde, que viveu muitos anos em Berlim, o que ajudou a geração anterior à minha a se autodefinir, a deixar uma série de palavras para trás. Vinda dos Estados Unidos, como feminista e lésbica, ela falou muito sobre a importância de uma identidade política. Por isso fizemos vários cartazes para este evento com a afirmação branco não é uma cor. Porque branco não é uma cor, é uma afirmação política, assim como negro. Representa uma história de privilégios, escravatura, colonialismo, uma realidade cotidiana. A mudança começa pela autodefinição e pela importância disso. É necessário desmistificar essa hierarquia. O indivíduo branco não se racializa, geralmente se coloca como universal. Como fazer com que perceba que ser branco é uma afirmação política? As pessoas brancas não se veem como brancas, se veem como pessoas. E é exatamente esta equação: sou branca e por isso sou uma pessoa. Esse ser é a norma, que mantém a estrutura colonial e o racismo. Essa centralidade do homem branco não é marcada. E o que movimentos como o Critical Whiteness e o que eu faço no meu trabalho defendem é justamente que se comece a marcar. E o que quer dizer marcar? Quer dizer também falar sobre diferenças. Por exemplo, como pessoas negras, muitas vezes, somos referidos como diferentes. E eu coloco a questão: diferente de quem? Quem é diferente? Tu és diferente de mim ou eu sou diferente de ti? Para dizer a verdade, somos reciprocamente diferentes. Então a diferença vem de onde? Eu só me torno diferente se a pessoa branca se vê como ponto de referência, como a norma da qual difiro. Quando me coloco como a norma da qual os outros diferem de mim, aí os outros se tornam diferentes de mim. Então é preciso desconstruir o que é diferença. Outro ponto importante: muitas vezes nos dizem que fomos discriminados, insultados, violentados porque somos diferentes. Esse é um mito que precisa acabar. Não sou discriminada porque sou diferente, eu me torno diferente através da discriminação. É no momento da discriminação que sou apontada como tal. Precisamos desconstruir o racismo e descolonizar o conhecimento. Às vezes podem soar apenas como palavras, mas possuem uma construção teórica imensa. Por conta do aumento de pessoas negras nas universidades nos últimos anos e da própria internet, que com seus limites permite que pessoas negras disputem narrativas, há uma reação forte por parte de algumas pessoas brancas de inverter o discurso e dizer que existe racismo reverso. Dizem que as pessoas negras são agressivas e não permitem o diálogo. Você vê isso como uma forma de querer barrar as narrativas das pessoas negras. Mais uma vez tem a ver com a desmistificação. Racismo tem a ver com poder, com privilégios. A população negra não tem poder historicamente. Racismo é uma problemática branca, portanto temos que começar pela desmistificação. Dentro de comunidades marginalizadas pode haver preconceito, isso é uma coisa, mas poder é a definição de racismo.
Por sermos vistos como diferentes e por essa diferença ser considerada problemática, ficamos de fora das estruturas de poder. Esse é o racismo estrutural, institucional, acadêmico, do dia a dia, etc. Quando sabemos o que é o racismo, sabemos que, independentemente dos conflitos entre as diferentes comunidades, não há racismo inverso. Quando um sistema está habituado a definir tudo, bloquear os espaços e as narrativas, e nós, a partir de um processo de descolonização, começamos a adentrar esses espaços, começamos a narrar e trazer conhecimentos que nunca estiveram presentes nesses lugares, claro que isso é vivenciado como algo ameaçador. É necessário desistir de certos privilégios. Faz parte do processo que as pessoas precisam aguentar, e eu não vejo como violência, mas vejo o racismo como uma grande violência. Não se deve dar importância a essas vozes. Precisamos focar nas nossas competências, no modo como estamos transformando as agendas e o discurso. O que me interessa são as pessoas que dialogam comigo, não as outras vozes. Como mulheres negras, feministas que descolonizam o pensamento, precisamos aprender a focar na energia certa. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 30 de março de 2016. Bela, recatada e do lar, que coisa mais 1792. A revista Veja fez uma matéria com Marcela Temer, esposa de Michel de Temer, e logo na manchete a definiu assim: bela, recatada e do lar. O texto elogiava o fato de Marcela ser discreta, falar pouco e usar saias na altura do joelho. Para a boa feminista, meia imposição basta. Fica evidente a tentativa da revista de fazer uma oposição ao que Dilma representa. Uma mulher aguerrida, forte, fora do padrão como foi imposto que uma mulher deve se comportar. É como se dissessem: mulher boa é a esposa, a primeira-dama, a que está por trás de um grande homem. É evidente a misoginia com que a presidenta Dilma é tratada. Um homem no lugar dela não teria a capacidade questionada nos mesmos termos nem sofreria ataques tão violentos como os que Dilma vem sofrendo daqueles que não respeitam a legalidade. O discurso criminoso de Jair Bolsonaro no dia da votação ilegítima do impeachment na Câmara mostra isso. Ele fez alusão ao coronel Ustra, homem que comandou o doicode, e o chamou de pavor de Dilma, que foi torturada na ditadura. Independentemente das críticas que se tenha ao governo, o machismo é evidente. A matéria da Veja confirma isso ao enaltecer Marcela Temer como a mulher que todas deveriam ser à sombra, nunca à frente. Destaco que não critico aqui Marcela e mulheres que adotam estilo parecido. O problema é julgar que esse deva ser o padrão, é não respeitar a mulher como ser humano, como alguém que pode estar num lugar de liderança, que tem o direito de ser como quiser sem julgamentos à sua moral ou capacidade. Quando li a matéria me lembrei das revistas femininas da década de 1950, que trabalhavam com o estereótipo da dona de casa feliz, sempre arrumada e maquiada. Mas aí também lembrei que, em 1792, Mary Wollstonecraft já criticava essas imposições no livro Reivindicação dos Direitos da Mulher, um clássico feminista. Sobretudo no capítulo intitulado Censuras a alguns dos escritores que têm tornado as mulheres objetos de piedade, quase de desprezo, ela critica o modo pelo qual alguns escritores e pensadores nos retratam. Mesmo aqueles considerados iluministas não faziam uso da razão quando o assunto era a mulher. Em um trecho no qual critica Rousseau, Wollstonecraft diz que ele passa a provar que a mulher deve ser fraca e passiva, porque tem menos força física do que o homem, e, assim, infere que ela foi feita para agradar e ser subjugada por ele e que é seu dever se fazer agradável a seu mestre, sendo este o grande fim de sua existência. O lado bom da reportagem da Veja foi a campanha virtual que feministas lançaram em seguida. Várias postaram fotos fazendo coisas que a sociedade acredita não serem apropriadas a uma mulher usando a hashtag Jogo da Velha Bela Recatada e do Lar. Há fotos de mulheres bebendo no bar, trabalhando, com roupas curtas, tudo com o objetivo de mostrar que lugar de mulher é onde ela escolhe estar. Percebe-se como, apesar de alguns avanços que tivemos, a mentalidade machista perdura e ainda é tão 1792. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 20 de abril de 2016 como Bela, recatada e do lar, matéria da Veja é tão 1792. O que a miscigenação tem a ver com a cultura do estupro? Em um país em que a cada 11 minutos uma mulher é violentada, não se pode tratar o estupro como um tema pontual. Nesse mesmo país, a cada 5 minutos uma mulher é agredida, o que comprova que existe uma cultura de violência contra a mulher. Em Mulheres, Raça e Classe, a filósofa Angela Davis aborda o fato de mulheres negras não serem tratadas como frágeis e castas, sempre tendo precisado realizar trabalhos que exigiam o uso da força. Ela inicia o livro com o capítulo O Legado da Escravatura, Bases para uma Nova Natureza Feminina, em que fala sobre como a mulher negra escravizada era tratada de modo a ofuscar uma natureza feminina, uma vez que eram forçadas a desempenhar o mesmo trabalho dos homens negros escravizados. O que as diferenciavam dos homens, e essa é a diferença crucial, era o fato de terem seus corpos violados pelo estupro.
Essa outra construção de feminino contrasta diretamente com aquela que as mulheres brancas lutaram para derrubar, a da mulher frágil, submissa e dependente do homem. A mulher negra ter sido submetida a esse tipo de violência sistematicamente evidencia uma relação direta entre a colonização e a cultura do estupro. No Brasil, as mulheres negras tiveram essa mesma experiência. É importante ressaltar que a miscigenação, muitas vezes louvada no país, também foi fruto de estupros cometidos contra elas. Essa tentativa de romantização da miscigenação procura escamotear a violência. Atualmente, esse ainda é o grupo de mulheres mais violentado e que mais sofre violência doméstica. Segundo dados da pesquisa sobre violência sexual da Unicef, o perfil das mulheres e meninas exploradas sexualmente aponta para a exclusão social desse grupo. Por mais que todas as mulheres estejam sujeitas a esse tipo de violência, é importante observar o grupo que está mais suscetível a ela, já que seus corpos vêm sendo desumanizados e ultrassexualizados historicamente. Esses estereótipos racistas contribuem para a cultura de violência contra essas mulheres, que são vistas como lascivas, fáceis, indignas de respeito. Recomendo a leitura sobre Sarah Baartman, A Vênus de Hottentot. Nascida na região da África do Sul em 1789, ela foi levada à Europa e exibida em espetáculos públicos, circenses e científicos por ter traços corporais considerados exóticos. Segundo a estudiosa Janaína Damasceno, Sarah Baartman deu um corpo à teoria racista. Não importa aonde vamos, a marca é carregada. Mesmo após sua morte, seu corpo seguiu sendo explorado. Partes dele, incluindo as íntimas, ficaram à exposição no Museu do Homem, em Paris, França, até 1975. Apenas em 2002 seus restos mortais foram devolvidos à África do Sul a pedido de Nelson Mandela. Com base nesses fatos históricos, podemos dizer que no Brasil há uma relação direta entre colonização e cultura do estupro. E precisamos falar a respeito. Publicado originalmente na Carta Capital em 8 de junho de 2016 como Cultura do Estupro, o que a miscigenação tem a ver com isso? Eduardo Paes e a desumanização da mulher negra. Em 26 de agosto começou a circular pela internet um vídeo sem data ou local identificado com o então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, PMDB-RJ, fazendo uma entrega de imóveis. Paes faz piadas de cunho sexual, ofendendo uma mulher negra visivelmente incomodada com a situação. O prefeito carioca e a mulher, chamada para receber as chaves do imóvel, entram na casa. Ao chegarem ao quarto, Paes diz: "Vai trepar muito aqui neste quartinho." Não satisfeito, ele pergunta se a moça é casada e emenda: "Vai trazer muito namorado pra cá." Rita faz muito sexo aqui. Como se a humilhação não fosse suficiente, Paes, já do lado de fora, grita para os vizinhos da moça que acompanhavam a entrega. Ela disse que vai fazer muito canguru perneta aqui. Tá liberado, hein? A senha primeiro. Visivelmente envergonhada, a moça se afasta e diz que vai trancar a porta de casa. Esse comportamento de Paes diz muito sobre o discurso autorizado e como algumas pessoas se sentem confortáveis em reduzir um ser humano ao seu corpo. Numa sociedade racista e machista como a brasileira, mulheres negras são hipersexualizadas e tratadas como objetos sexuais. E a relação entre colonização e cultura do estupro é direta. No período colonial, as mulheres negras eram estupradas e violentadas sistematicamente. Mulher negra não é humana, é a quente, a lasciva, a que só serve para sexo e não se apresenta à família. Também é o grupo mais estuprado no Brasil, já que essas construções sobre seus corpos servem para justificar a violência que sofrem. Qual o problema em passar a mão? Elas gostam, é a ideia reinante. Qual é o problema em humilhá-la dizendo vai trepar muito aqui neste quartinho e gritar para o público ela disse que vai fazer muito canguru perneta aqui, enquanto a mulher se tranca com aquele olhar que só quem passa por isso entende. O Brasil é o país da cordialidade violenta, em que homens brancos se sentem autorizados a aviltar uma mulher negra e depois dizer que foi só brincadeira, ou se esconder na pecha de que carioca é desbocado. O país que foi o último do mundo a abolir a escravidão e no qual a população negra é acusada de violenta se denuncia o racismo. O país onde todos adoram samba e carnaval, mas onde se mata mais negros no mundo. O brasileiro não é cordial. O brasileiro é racista. A atitude de Paes não é algo isolado, é tão somente o modo pelo qual essa sociedade vem historicamente tratando as vidas negras, com desprezo e desumanidade. Uma mulher branca de classe média seria tratada da mesma forma. O fato de o prefeito se referir ao cômodo como quartinho também mostra o racismo institucionalizado. Imóveis para pessoas de baixa renda comumente são bem pequenos. É como se dissessem para quem não tinha nada: está bom. Sem mencionar que essas pessoas não têm nada justamente porque o Estado é omisso em relação a elas. Os políticos deixam explícito que a população pobre merece migalhas, e não dignidade. É inadmissível o modo como essa mulher foi tratada. Um jornal de grande circulação definiu a atitude de Paes como gafe. Gafe seria se ele tivesse quebrado um vaso ou errado o nome de alguém.
O que o prefeito fez tem nome: racismo. Paes cumpre à risca seu papel ridículo e violento de herdeiro da Casa Grande. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 29 de agosto de 2016. Como vai trepar muito no quartinho, Paes e a desumanização da mulher negra. Feminismo negro para um novo marco civilizatório. É essencial para o prosseguimento da luta feminista que as mulheres negras reconheçam a vantagem especial que nossa perspectiva de marginalidade nos dá e façam uso dessa perspectiva para criticar a dominação racista, classista e sexista, para refutá-la e criar uma contra-hegemonia. Estou sugerindo que temos um papel central a desempenhar na realização da teoria feminista e uma contribuição a oferecer que é única e valiosa. Essa citação de Bell Hooks sintetiza a importância do feminismo negro para o debate político. Pensar como as opressões se combinam e se entrecruzam, gerando outras formas de opressão, é fundamental para se considerar outras possibilidades de existência. Além disso, o arcabouço teórico e crítico trazido pelo feminismo negro serve como instrumento para se pensar não apenas sobre as próprias mulheres negras, categoria também diversa, mas sobre o modelo de sociedade que queremos. Mulheres negras vêm historicamente pensando a categoria mulher de forma não universal e crítica, apontando sempre para a necessidade de se perceber outras possibilidades de ser mulher. Angela Davis é uma pensadora que, mesmo antes de o conceito de interseccionalidade ser evidenciado, considerava as opressões estruturais como indissociáveis. Em Mulheres, Raça e Classe, de 1981, ela enfatiza a importância de utilizar outros parâmetros para a feminilidade e denuncia o racismo existente no movimento feminista, além de fazer uma análise anticapitalista, antirracista e antissexista. Apesar de várias feministas negras já se utilizarem de uma análise interseccional antes disso, o conceito só foi cunhado em 1989 por Kimberlé Crenshaw, em sua tese de doutorado. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Pensar a interseccionalidade é perceber que não pode haver primazia de uma opressão sobre as outras e que é preciso romper com a estrutura. É pensar que raça, classe e gênero não podem ser categorias pensadas de forma isolada, porque são indissociáveis. No Brasil, o feminismo negro começa a ganhar força nos anos 1980. Segundo Núbia Moreira, a relação das mulheres negras com o movimento feminista se estabelece a partir do terceiro encontro feminista latino-americano ocorrido em Bertioga em 1985, de onde emerge a organização atual de mulheres negras com expressão coletiva com o intuito de adquirir visibilidade política no campo feminista. A partir daí, surgem os primeiros coletivos de mulheres negras, época em que aconteceram alguns encontros estaduais e nacionais de mulheres negras. Surgem organizações importantes como G10, Fala Preta e Crioula, além de inúmeros coletivos e de uma vasta produção intelectual. Nesse sentido, Lélia Gonzalez surge como um grande nome a ser debatido e estudado. Além de colocar a mulher negra no centro do debate, ela vê a hierarquização de Seibers como produto da classificação racial da população, uma vez que o modelo valorizado e universal é branco. Segundo essa autora, o racismo se constituiu como a ciência da superioridade eurocristã, branca e patriarcal, na medida em que se estruturava o modelo ariano de explicação. Dentro da mesma lógica, a teoria feminista também acaba incorporando isso e estruturando o discurso das mulheres brancas como dominante. Assim, contradiscursos e contranarrativas não são importantes somente num sentido epistemológico, mas também no de reivindicação de existência. A invisibilidade da mulher negra dentro da pauta feminista faz com que ela não tenha seus problemas nem ao menos nomeados. E não se pensa em saídas emancipatórias para problemas que nem sequer foram ditos. A ausência também é ideologia. Muitas feministas negras pautam a questão da quebra do silêncio como primordial para a sobrevivência das mulheres negras. Angela Davis, Audre Lorde e Alice Walker abordam a importância do falar em suas obras. O silêncio não vai te proteger, diz Lorde. Não pode ser seu amigo quem exige seu silêncio, diz Walker. A unidade negra foi construída em cima do silêncio da mulher negra, diz Davis. Essas autoras estão falando sobre a necessidade de não se calar ante opressões como forma de manter uma suposta unidade entre grupos oprimidos, ou seja, alertam para a importância de que ser oprimido não pode ser utilizado como desculpa para legitimar a opressão. A questão do silêncio também pode ser estendida a um silêncio epistemológico e de prática política dentro do movimento feminista. O silêncio em relação à realidade das mulheres negras não as coloca como sujeitos políticos. Um silêncio que, por exemplo, fez com que nos últimos 10 anos o número de assassinatos de mulheres negras tenha aumentado quase 55%, enquanto o de mulheres brancas caiu em 10%, segundo o mapa da violência de 2015.
falta um olhar étnico-racial para políticas de enfrentamento da violência contra a mulher. A combinação de opressões coloca a mulher negra num lugar no qual somente a interseccionalidade permite uma verdadeira prática, que não negue identidades em detrimento de outras. A pesquisadora Grada Quilomba afirma: por não serem nem brancas nem homens, as mulheres negras ocupam uma posição muito difícil na sociedade supremacista branca. Representamos uma espécie de carência dupla, uma dupla alteridade, já que somos a antítese de ambos, branquitude e masculinidade. Nesse esquema, a mulher negra só pode ser o outro, e nunca a si mesma. Mulheres brancas têm um oscilante status, enquanto si mesmas e enquanto o outro do homem branco, pois são brancas, mas não homens. Homens negros exercem a função de oponentes dos homens brancos, por serem possíveis competidores na conquista das mulheres brancas, pois são homens, mas não brancos. Mulheres negras, entretanto, não são nem brancas nem homens, e exercem a função de outro do outro. Aqui, Quilomba discorda da categorização feita por Simone de Beauvoir. Para a filósofa francesa, não há reciprocidade, a mulher sempre é vista pelo olhar do homem num lugar de subordinação, como o outro absoluto. Mas a afirmação de Beauvoir diz respeito a um modo de ser mulher no caso, mulher branca. Quilomba, além de sofisticar a análise, inclui a mulher negra em seu comparativo. Para ela, existe reciprocidade entre mulher branca e homem branco e entre mulher branca e homem negro, existe um status oscilante que pode permitir que a mulher branca se coloque como sujeito. Mas Quilomba rejeita a fixidez desse status. Mulheres brancas podem ser vistas como sujeitos em dados momentos, assim como o homem negro. Já Beauvoir diz: ora, o que define de maneira singular a situação da mulher é que, sendo, como todo ser humano, uma liberdade autônoma, descobre-se e escolhe-se num mundo em que os homens lhe impõem a condição de outro. Pretendisse torná-la objeto, votá-la à imanência, porquanto sua transcendência será perpetuamente transcendida por outra consciência essencial e soberana. Quilomba, além de mostrar que mulheres possuem situações diferentes, rompe com a universalidade em relação aos homens, também mostrando que a realidade dos homens brancos não é a mesma da dos homens negros, e que em relação a estes deve-se fazer a pergunta, de quais homens estamos falando? Reconhecer o status de mulheres brancas e homens negros como oscilante nos possibilita enxergar as especificidades e romper com a invisibilidade da realidade das mulheres negras. Para Quilomba, ser essa antítese de branquitude e masculinidade impossibilita que a mulher negra seja vista como sujeito. Nos termos de Beauvoir, seria a mulher negra, então, o outro absoluto. Tanto o olhar de homens brancos quanto de negros e de mulheres brancas confinaria a mulher negra a um local de subalternidade muito mais difícil de ser ultrapassado. Numa sociedade de herança escravocrata, patriarcal e classista, cada vez mais se torna necessário o aporte teórico e prático que o feminismo negro traz para pensarmos um novo marco civilizatório. Publicado originalmente na Revista Internacional de Direitos Humanos em novembro de 2016. O mito da mulher moderna. Em O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir refuta o que chama de eterno feminino, imposições criadas acerca do ser mulher em nossa sociedade, comportamentos esperados com base numa visão determinista. A visão, por exemplo, de que mulheres são naturalmente frágeis, maternais, sensíveis e ligadas ao ambiente doméstico. No mesmo livro, Beauvoir fala da importância de não pensar a situação em termos de felicidade, mas de oportunidades concretas. Numa sociedade machista, o ideal de felicidade também carrega esses valores. Quando partimos da condição concreta, conseguimos de fato explicitar as desigualdades e apontar o menor número de possibilidades oferecidas às mulheres. Em dado momento, ela fala da mulher moderna, assim, entre aspas, pois também foi criado um modelo para essa definição. Nos anos 1950, as revistas publicavam propagandas de donas de casa com aspiradores de pó e eletrodomésticos como a representação dessa mulher moderna e feliz. Quando se atualiza a preocupação de Beauvoir, podemos apontar diversas propagandas que glorificam aquela mulher que consegue dar conta de tudo e ainda manter um sorriso no rosto. Ela trabalha, é bem-sucedida, cuida da casa, dos filhos e consegue estar sempre bonita, leia-se magra para o marido. Então o que mudou? Muitas mulheres se sentem modernas por possuir um smartphone com um aplicativo que avisa quando virá a menstruação, ou uma geladeira de inox com dispositivo de gelo externo, e forno que desliga sozinho. Isso tudo sem se dar conta de que ainda são as responsáveis por fazer as compras, limpar a geladeira e cozinhar, por mais moderno que o eletrodoméstico seja. Há aqui a confusão de atrelar valores democráticos a valores capitalistas. De confundir emancipação e ascensão econômica. Ela trabalha fora, mas quando chega em casa ainda é responsável por cuidar dos filhos e pelos afazeres domésticos. A mentalidade de fato não mudou, os mecanismos de opressão somente se atualizarão. O mais prejudicial é que se cria a ideia de que ser bem-sucedida é possuir os mesmos direitos que o homem branco, e não romper com as lógicas da opressão. É fazer parte do sistema sem transformá-lo de fato.
As mulheres que perseguem esse ideal não estão necessariamente preocupadas com as negras e pobres que trabalham em suas casas ou em discutir as várias possibilidades de ser mulher e enxergar seus privilégios. Para Beauvoir e diversas feministas negras, como Angela Davis, a emancipação precisa ser radical. Não é emancipação se iludir com novas tecnologias, enquanto persiste a divisão sexual do trabalho, enquanto o eterno feminino se impõe. Muito menos seguir numa lógica de exclusão com outros grupos. Nesse sentido, é preciso cuidar para que os conceitos e as ferramentas políticas pensadas por feministas diversas não sejam esvaziados de sentido. Atentar-se para o interesse de marcas com a questão, que, na maioria das vezes, é superficial e temporário. Logo, é fundamental questionar as marcas que se envolvem com o tema, confirmar se existe política de diversidade na empresa, se existem programas para mulheres que são mães e afins, para além da camiseta com Girl Power escrito. Obviamente, existe uma relação dialética. Se hoje há um interesse maior por essas pautas, é porque os movimentos ao longo da história têm conseguido tirar das sombras questões extremamente importantes. Trazer à tona algumas problemáticas é o primeiro passo para a dignidade de certos grupos. É preciso nomear, ensinaram as feministas negras. Há de se cuidar, no entanto, para que não ocorra uma apropriação puramente mercadológica, incapaz de produzir mudanças de fato. Em outras palavras, é urgente pensar para além da representatividade, inegavelmente importante, mas cheia de limites. De volta a Beauvoir, precisamos discutir a partir da experiência vivida, da concretude. Enquanto persistirem as desigualdades e as imposições de papéis sociais, não será possível considerar nenhuma mulher moderna, por mais que ela tenha o último modelo de smartphone, produzido dentro da lógica capitalista de exploração. E o mesmo acontece se acreditarmos que o progresso está ligado à manutenção de desigualdades para o benefício de um grupo social. Pensar feminismos é pensar projetos. Essa é a utopia pensada por Angela Davis a que precisamos almejar. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 5 de junho de 2017. Racismo, Manual para o Sem Noção. É muito comum, infelizmente, deturparem a luta feminista antirracista, reproduzindo o senso comum e até ofensas. Por conta dessa situação, montei um pequeno manual didático. Vamos a ele. Você tem que aceitar opiniões diferentes. Prezado, branco, se você é palmeirense e acha que o Corinthians é pior, tudo bem, posso aceitar. Se prefere carne cozida sem cenoura, ok. Mas dizer que beleza é uma questão de opinião, não dá. O racismo está na base da construção do belo. Cansei de ouvir, nossa, você é uma negra bonita, com ar de surpresa, ou você é a negra mais bonita que conheço. Negras, claro, são feias por natureza. Ninguém diz que uma mulher branca é uma branca bonita. Dizem apenas que é bonita. Uma negra só pode ser bonita entre outras negras. Gostam de hierarquizar nossa beleza. E a clássica você dá de 10 a 0 em muita branca por aí. Que elogio. Não gostar de se relacionar com negras não tem nada a ver com racismo, ninguém manda no amor. O amor nunca escolhe as negras. Engraçado. Segundo o IBGE, elas são aquelas que menos se casam e são a maioria das mães solteiras. Trabalhos acadêmicos como A Solidão da Mulher Negra, Sua Subjetividade e Seu Preterimento pelo Homem Negro na Cidade de São Paulo, de Claudete Alves, revelam a solidão afetiva da mulher negra. Se o racismo tem um papel preponderante na construção dos padrões de beleza, consequentemente também terá na construção do desejo. Olhem as revistas. Liguem a TV. Qual é a mulher ideal? Quantas de nós foram preteridas pelo simples fato de ser negras? Como falar em gosto pessoal quando a esmagadora maioria pretere mulheres negras? Como falar em escolha do indivíduo quando essas escolhas não nos escolhem? Desculpem o trocadilho. Vocês veem racismo em tudo. Adivinhem. O racismo é um elemento estruturante da sociedade. Foram mais de 300 anos de escravidão e medidas institucionais para impedir a mobilidade social da população negra. E você vem dizer que agora tudo é racismo. Quando nasceu? Tem certeza de que é deste planeta? Ninguém fala em racismo por ser gostoso ou por não ter mais nada para fazer da vida. Ninguém gosta de bater na mesma tecla, mas a sociedade não dá outra opção. Mesmo um alienígena que tivesse chegado ontem e dado uma olhada bem rápida teria notado o racismo latente na sociedade. Vocês precisam criar uma forma de unir as mulheres, e não separar. A sociedade é dividida. Como bem nos ensina Sueli Carneiro, o racismo cria uma hierarquia de gênero que coloca a mulher negra na situação de maior vulnerabilidade social. Logo, é preciso nomear essa realidade, porque não se pensa em uma solução para um problema nem sequer pronunciado. Existem várias possibilidades de ser mulher e, justamente porque ela foi universalizada tendo como base a mulher branca, é preciso dizer isso. Não se trata de competição, mas de fatos históricos, dados de pesquisa.
Você quer destruir uma realidade impondo-a sua como universal e ainda cobra formas de dialogar quando existe uma vasta bibliografia sobre o tema. Não sofremos de forma igual. A violência de gênero atinge todas as mulheres, mas atinge de forma mais grave aquelas que combinam mais de uma opressão. Se insistir no assunto, reclame com o IPEA, que desenvolveu um material ótimo chamado Dossiê das Mulheres Negras. Acho as mulheres muito agressivas e violentas na hora de reivindicar. Primeiro, defina a violência. Segundo, estamos aqui para trazer narrativas de incômodo mesmo, como diz Audre Lorde. Estamos com raiva e temos esse direito. Você também estaria se vivesse uma realidade violenta e desumana. Se rissem e excluíssem você desde a infância pelo fato de ser negra. Por fim, não cabe ao opressor dizer ao oprimido como ele deve reagir à violência. Amo a cor de vocês, mulheres negras são exóticas. Mulheres negras não são animais raros para ser consideradas exóticas. Somos, aliás, a maioria das mulheres no Brasil. Referir-se a um grupo dessa forma é se colocar como superior. Sabia que durante muito tempo negros e negras foram expostos em zoológicos humanos baseados nessa crença. Trate os negros e as negras com naturalidade, e não com condescendência, como se fossem extraterrestres. Faça como com os brancos, sem alarde ou surpresa. Se quiser ser negra, informo, o racismo faz parte do combo. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 22 de junho de 2017. O que é o empoderamento feminino? O termo empoderamento muitas vezes é mal interpretado. Por vezes é entendido como algo individual ou a tomada de poder para se perpetuar opressões. Para o feminismo negro, possui um significado coletivo. Trata-se de empoderar a si e aos outros e colocar as mulheres como sujeitos ativos da mudança. Como diz Bell Hooks, o empoderamento diz respeito a mudanças sociais numa perspectiva antirracista, antielitista e antissexista, por meio das mudanças das instituições sociais e das consciências individuais. Para ela, é necessário criar estratégias de empoderamento no cotidiano e em nossas experiências habituais no sentido de reivindicar nosso direito à humanidade. Logo, o empoderamento sob essa perspectiva significa o comprometimento com a luta pela equidade. Não é a causa de um indivíduo de forma isolada, mas como ele promove o fortalecimento de outros com o objetivo de alcançar uma sociedade mais justa para as mulheres. É perceber que uma conquista individual não pode estar descolada da análise política. O empoderamento não pode ser autocentrado, parte de uma visão liberal, ou somente transferência de poder. Vai além. Significa ter consciência dos problemas que nos afligem e criar mecanismos para combatê-los. Quando uma mulher se empodera, tem condições de empoderar outras. Cada mulher pode criar em seu espaço de atuação formas de empoderar outras. Se for empregadora, pode criar um ambiente de trabalho no qual exista o respeito e que possa atender à demanda de mulheres, principalmente daquelas que são mães, além de se certificar de que não há desigualdade salarial e assédio. Se for professora, a mulher pode estar atenta aos xingamentos machistas muitas vezes naturalizados como brincadeiras ou chacotas de crianças. Tentar promover discussões em salas de aula que levem à reflexão sobre a situação das mulheres. Criar um grupo na comunidade ou associação do bairro para discutir estratégias de apoio a outras mulheres ou o enfrentamento da violência que possam vir a sofrer. Empoderamento implica uma ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos quando participam de espaços privilegiados de decisões, de consciência social dos direitos. Essa consciência ultrapassa a tomada de iniciativa individual de conhecimento e superação da realidade na qual se encontra. É uma nova concepção de poder que produz resultados democráticos e coletivos. É promover uma mudança numa sociedade dominada pelos homens e fornecer outras possibilidades de existência e comunidade. É enfrentar a naturalização das relações de poder desiguais entre gêneros e lutar por um olhar que vise a igualdade e o confronto com os privilégios que essas relações destinam aos homens. É a busca pelo direito à autonomia por suas escolhas, por seu corpo, por sua sexualidade. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 25 de setembro de 2017. Estrangeira no próprio país. Estive em Oslo entre 7 e 14 de outubro de 2017 a convite da Embaixada Norueguesa no Brasil. Participei de uma série de encontros com representantes do governo, do sindicato de jornalistas, de movimentos sociais e de institutos de pesquisa. Foi uma experiência incrível de troca e aprendizado. Um dos meus compromissos era ministrar 2 palestras, uma na Universidade de Oslo e outra na Embaixada do Brasil na mesma cidade. Nesta última, várias brasileiras que moram na capital norueguesa estiveram presentes. Ao fim do seminário, uma delas fez uma pergunta que me levou a refletir bastante. Ela contou que era filha da mistura entre negro e branco, mas que, por ter a pele clara, era considerada branca no Brasil. Por conta disso, nunca refletia sobre o racismo. Na Noruega, percebeu que não era branca, os noruegueses não a viam como tal e se confundiam com sua origem.
Ela notou que era identificada como o outro, alguém que não é branca e que ainda é estrangeira. A partir daquele choque de realidade, ela passou a questionar seu papel. Ao sentir na pele como era ser olhada como alguém que não se encaixava, atinou para a necessidade de se posicionar. Só fui perceber isso na vida adulta. Quando volto para o Brasil, sou tratada com respeito, deixo de ser estrangeira ou estranha, ela comentou. Você, como mulher negra, sabe bem o que é sofrer com essa dupla violência, inclusive em seu próprio país. Como é para você ser estrangeira em seu próprio país? A mulher perguntou então. Demorei um tempo para processar a densidade daquela pergunta. É exatamente esse o sentimento que me acomete. É duro, inclusive, ter de admitir que na maioria das vezes sou mais bem tratada fora do que no Brasil. Em seu livro Plantation Memories, Episodes of Everyday Racism, Grada Quilomba afirma que a mulher negra é o outro do outro, por ser essa dupla antítese de branquitude e masculinidade. Alguém que não é pensada a partir de si mesma, mas por meio do olhar masculino e branco. A cada seguida de segurança na loja, a cada olhar de estranhamento quando estou em lugares que julgam não ser para mim, a cada você deveria ser passista, e não estudar filosofia, a cada reportagem mostrando os números absurdos de assassinatos de jovens negros, de mulheres negras assassinadas, sei bem o que essa moça quis dizer. Quando ligo a TV e vejo pouquíssimos negros, é como se morasse na Escandinávia. Ser negra brasileira é se sentir estrangeira no próprio país. Patricia Hill Collins, intelectual estadunidense, afirma que o local que as mulheres negras ocupam dentro do movimento feminista é o de forasteira de dentro. Por estar e ao mesmo tempo não estar, entende esse lugar como um espaço de fronteira ocupado por grupos com poder desigual, pois, ainda que estejam dentro de algumas instituições, essas mulheres não são tratadas como iguais. Collins aponta, porém, a necessidade de se tirar proveito desse lugar. O fato de sermos estrangeiras nos possibilita estar num espaço de fronteira, num não lugar que pode ser doloroso, mas também um lugar de potência. Reconfigurar o mundo por meio de outros olhares pode ser uma perspectiva poderosa, já que é capaz de gerar algum pertencimento que não seja a uma sociedade doente e desigual. Publicado originalmente no blog da Carta Capital em 6 de novembro de 2017. A Mulata Globeleza, um manifesto. A Mulata Globeleza não é um evento cultural natural, mas uma performance que invade o imaginário e as televisões brasileiras na época do Carnaval. Um espetáculo criado pelo diretor de arte Hans Donner para ser o símbolo da festa popular, que exibiu durante 13 anos sua companheira Valéria Valença na função superexpositiva de mulata. Estamos falando de uma personagem que surgiu na década de 1990 e até hoje segue à risca o mesmo roteiro, uma mulher negra que samba como uma passista, nua com o corpo pintado de purpurina, ao som da vinheta exibida ao longo da programação diária da Rede Globo. Para começar o debate em torno dessa personagem, precisamos identificar o problema contido no termo mulata. Além de ser uma palavra naturalizada pela sociedade brasileira, é presença cativa no vocabulário dos apresentadores, jornalistas e repórteres da emissora global. A palavra de origem espanhola vem de mula ou mulo, aquilo que é híbrido, originário do cruzamento entre espécies. Mulas são animais nascidos da reprodução dos jumentos com éguas ou dos cavalos com jumentas. Em outra acepção, são resultado da cópula do animal considerado nobre, Equus cabalos, com o animal tido de segunda classe, Equus africanus asinus. Sendo assim, trata-se de uma palavra pejorativa que indica mestiçagem, impureza, mistura imprópria que não deveria existir. Empregado desde o período colonial, o termo era usado para designar negros de pele mais clara, frutos do estupro de escravas pelos senhores de engenho. Tal nomenclatura tem cunho machista e racista e foi transferida à personagem globeleza. A adjetivação é uma memória triste dos 354 anos de escravidão negra no Brasil. A mulher negra exposta como globeleza segue, inclusive, um padrão de seleção estética próxima ao feito pelos senhores de engenho ao escolher as mulheres escravizadas que queriam perto de si. As consideradas bonitas eram escolhidas para trabalhar na casa grande. Da mesma forma, eram selecionadas as futuras vítimas de assédio, intimidação e estupro. Mulheres negras eram submetidas ao jugo dos donos. Era comum que as escravas de pele mais clara, com traços mais próximos do que a branquitude propaga como belo, assumissem os postos na casa grande. Seus corpos não eram vistos como propriedade delas, prestavam apenas para ser explorados em trabalhos servis exaustivos, além de serem depósitos de abuso sexual, humilhação, vexação e violência emocional constantes. Luísa Bairros tem uma frase muito interessante que explicita muito bem o lugar que a sociedade confere à mulher negra: nós carregamos a marca. Não importa onde estejamos, a marca é a exotização dos nossos corpos e a subalternidade. Desde o período colonial, mulheres negras são estereotipadas como sendo quentes, naturalmente sensuais, sedutoras.
Essas classificações, vistas a partir do olhar do colonizador, romantizam o fato de que essas mulheres estavam na condição de escravas e, portanto, eram estupradas e violentadas, ou seja, sua vontade não existia perante seus senhores. Um exemplo dos estigmas impostos aos corpos das mulheres negras que demonstra como funciona a imposição do lugar que devemos ocupar é o caso da chamada Vênus Hottentote, cujo nome verdadeiro era Sarah Bartman. Nascida em 1789 na África do Sul, foi levada, no início do século XIX, para a Europa. Ela deu um corpo à teoria racista, sendo exibida em jaulas, salões e picadeiros por conta de sua anatomia considerada grotesca, bárbara, exótica, nádegas volumosas e genitália com grandes lábios, uma característica presente nas mulheres do seu povo, os Khoisan. Seu corpo foi colocado entre a fronteira do que seria uma mulher negra anormal e uma mulher branca normal, a primeira considerada selvagem. Por fim, o corpo de Bartman não recebeu nenhum enterro digno. Após o falecimento, esqueleto, órgãos genitais e cérebro foram preservados e exibidos em exposição em Paris, no Museu do Homem. Até depois de morta ela foi manejada e experimentada como espécime, peça de coleção a serviço da pesquisa e do cientificismo branco-europeu. Somente em 2002, a pedido de Nelson Mandela, seus restos mortais foram devolvidos à África do Sul. Mais de 200 anos depois, ela não foi considerada gente. A história de Bartman se passou há séculos, mas esse estigma ainda recai sobre nós, negras. Atualmente vemos um canal influente como a Rede Globo que, por quase 30 anos, expõe mulheres negras nuas a qualquer hora do dia ou da noite no período de carnaval, negando-se a nos representar para além desse lugar de exploração dos nossos corpos no resto do ano. Quantas mulheres negras vemos como atrizes, apresentadoras e repórteres nas grandes emissoras? Que papéis essas mulheres desempenham? Raramente vemos mulheres negras na grade da Globo apresentando programas ou como protagonistas, mas no carnaval, a emissora promove um caça-mulatas para eleger a nova Globeleza. É necessário entender o porquê de se criticar lugares como o da Globeleza. Não é pela nudez em si, tampouco por quem desempenha esse papel. É por conta do confinamento das mulheres negras a lugares específicos. Não temos problema algum com a sensualidade, o problema é somente nos confinar a esse lugar, negando nossa humanidade, multiplicidade e complexidade. Quando reduzimos seres humanos a determinados papéis, retiramos sua humanidade e os transformamos em objetos. Não somos protagonistas das novelas, não somos mocinhas nem vilãs, no máximo as empregadas que servem de mera ambientação, adereço, inclusive passível de abuso, para a história do núcleo familiar branco. Basta lembrar o último papel da grande atriz Zezé Mota na emissora, como a empregada Sebastiana em Bug Hoje. Algumas atrizes como Thaís Araújo e Camila Pitanga se destacam, mas não podemos ignorar que é por serem jovens e terem a pele mais clara. Mulheres como Ruth de Souza são esquecidas num meio que valoriza grandes nomes como Fernanda Montenegro. Isso não tem nada a ver com talento, tanto a primeira como a segunda têm versatilidade e técnica de sobra, mas sim com a cor da pele de cada uma e as oportunidades que lhes são dadas. Qual será o destino das atuais atrizes negras brasileiras? Ou das meninas negras que sonham estudar teatro e cinema? Há lugar para elas? Se há, que lugar é esse? Talvez o mesmo das atrizes negras mais velhas e globelezas, o descarte e o esquecimento quando seus corpos não servirem mais. A verdade nua e crua é que a globeleza atualmente só reforça um lugar fatalista, engessado, pré-estabelecido, numa sociedade brasileira racista e machista. Esse lugar fixo precisa ser rompido, começando com o fim desse símbolo. Não aceitamos ter nossa identidade e nossa humanidade negadas por quem ainda acredita que nosso único lugar é aquele ligado ao entretenimento via exploração do corpo. Não aceitaremos mais nosso corpo refém da preferência e da vontade de terceiros, para deleite de um público masculino e de uma audiência que se despoja do puritanismo hipócrita apenas no carnaval. Não aceitaremos mais nosso corpo narrado segundo o ponto de vista do eurocentrismo estético, ético, cultural, pedagógico, histórico e religioso. Não aceitaremos mais os grilhões da mídia sobre nosso corpo. É necessário sair do senso comum, romper com o mito da democracia racial que camufla o racismo latente desta sociedade. Não podemos mais aceitar que mulheres negras sejam relegadas ao papel da exotização. Este manifesto não só clama pelo fim da globeleza como nasce da urgência e do grito, há muito abafado, pela abertura e incorporação de novos papéis e espaços para mulheres negras no meio artístico brasileiro. Um novo paradigma precisa despontar no horizonte dos artistas negros talentosos, que não contam com o abraço do reconhecimento. O que falta para mulheres negras, como frisou a americana Viola Davis em seu discurso após ganhar o Globo de Ouro, são oportunidades. No Brasil, elas precisam ir além da ideologia propagada por atrações como sexo e as negas e a globeleza, ambas da mesma emissora. O questionamento é quanto a esse lugar único para mulheres que são múltiplas.
A construção de novos espaços já vem sendo feita de forma árdua na sociedade real, nas classes pobres, nos coletivos organizados, na juventude periférica, estudantil e trabalhadora, onde negras são maioria entre as adeptas de programas como ProUni ou já são cotistas nas universidades. Entretanto, esse novo lugar ainda não é refletido na mídia, ao menos não da forma mais fidedigna e verossimilhante possível. Fica evidente que não há interesse em nos representar tal qual somos. Parecemos um incômodo, e as poucas vozes negras de destaque são maquiadas, interrompidas ou roteirizadas a fim de amenizar nossa realidade ou glamorizar a favela. Não podemos mais naturalizar essas violências escamoteadas de cultura. A cultura é construída, portanto os valores dela também o são. É preciso perceber o quanto a reificação desses papéis subalternos e exotificados para negras nega oportunidades para desempenharmos outros papéis e ocuparmos outros lugares. Não queremos protagonizar o imaginário do gringo que vem em busca de turismo sexual. Basta. Já passou da hora. Escrito em parceria com Stephanie Ribeiro e publicado originalmente na Folha de S. Paulo em 29 de janeiro de 2016. Djamila Ribeiro nasceu em Santos, em 1980. Mestre em Filosofia Política pela Unifesp e colunista das revistas Ele e Carta Capital Online, foi secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. Coordena a coleção Feminismos Plurais, da editora Letramento, pela qual lançou o livro O que é Lugar de Fala. 2017.